Quando eu tinha 11 anos, foi a primeira vez que eu senti no meu coração um desejo grande de fazer um trabalho na igreja, de trabalhar para Deus, através de um filme com a história do rei Davi. Eu lembro que eu pulei do sofá e falei assim: Jesus, você pode contar comigo? Depois eu fui catequista, participei do coralzinho da igreja, depois ajudei a cuidar desse coral, fiz um caminho vocacional, participei de muitos encontros vocacionais para descobrir a minha vocação. Sou o padre Rivelino Nogueira, pároco da paróquia de São Sebastião, de Cachoeira Paulista. Tenho 18 anos de padre. Há 18 anos atrás, fui então ordenado sacerdote na Catedral de Lorena. E sou um padre realizado. A minha vocação é desde criança, desde os 4 anos de idade. E é bonito como que na nossa história, desde pequenos, nós já lemos Deus falando conosco da nossa vocação através dos acontecimentos da nossa vida, como acontece com muitos meninos que brincam de missa e depois descobrem que têm a vocação sacerdotal quando são adultos. Usava um sino que tinha em casa para chamar as crianças para a missa, fazia andores de santo no próprio quintal de casa, cantava, celebrava a missa, usava a máquina de costura da minha mãe, fazia de altar, fazia estola com as toalhas de banho de casa, e assim eu fui crescendo. Eu sempre li uma frase em vários encontros vocacionais, em cartazes, em cartãozinhos: vocação acertada, futuro feliz. E é a pura verdade. Me sinto um padre realizado. Nunca passou na minha cabeça a vontade de não ser mais padre. Sinto que toda missa que eu celebro, que eu presido, eu celebro como se fosse a primeira missa da minha vida. Sei que o padre, ele representa o Cristo para os fiéis. Quando São Tomás de Aquino era apenas um menino, fugiu do castelo dos seus pais para ingressar no pobre mosteiro dos dominicanos. O pai descobriu o paradeiro do filho e mandou que os irmãos o resgatassem. Trouxeram Tomás acorrentado depois de o torturar e ele foi preso na torre do castelo. Lá ficou dos 14 aos 17 anos, sem poder sair, na tentativa de fazer o menino desistir da sua vocação. Tomás disse a seu pai e aos seus irmãos: é uma coisa abominável querer repreender os céus por um dom de lá recebido. Meus pais sempre ficava até tranquilo. É mais fácil eu ficar na igreja do que ficar na rua, né? Então eu ficava totalmente na igreja, dedicava toda a minha vida, desde criança. Eu era como um rato de sacristia. Não saía da igreja para nada, desde criança, o dia inteiro. Então eu sinto que os meus pais, né, hoje falecido o meu pai, quando eu me ordenei padre, ele parecia uma criança que tinha ganho um presente. Ele andava a vida inteira com a minha foto na mão, mostrando para as pessoas: eu tenho um filho padre. Ele morreu aos 88 anos, mas andava 24 horas com a minha foto, dizendo que a felicidade, a sorte que ele não queria morrer sem participar da minha ordenação sacerdotal. E a minha mãe também, até hoje, ela se sente realizada e me chama de padre. Meu pai, minha mãe, sempre quando eu chego perto deles, sempre: bença, padre.
Então isso também é outra coisa muito importante, dar aos filhos essa formação religiosa. Isso é muito importante e um trabalho que deve ser muito bem feito com o coração. O fundamento do pai, da mãe, na vocação é muito importante. Exemplo, desde criança eu acompanhava a minha mãe na missa, na igreja, na irmandade do apostolado da oração. Quantas vezes eu até cochilava no banco da missa, a minha mãe participando da missa e eu lá sentado no banco participando. Então eu penso que os pais devem ser um grande exemplo de vida, de fé na vida dos filhos. Allora incontrerete Cristo e lo seguirete, impegnando giorno dopo giorno la vita per Lui. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela era uma irmã enclausurada, mas ela também sentia muita vontade de ser uma missionária e até de morrer mártir, como tantos missionários que davam a vida por Jesus. Mas um dia, fazendo o estudo da Palavra de Deus, de uma carta de São Paulo aos Coríntios, ela compreendeu que o que Deus queria dela, muito mais do que aquilo que ela fosse fazer para Ele, era aquilo que ela era. No coração da igreja, eu serei o amor. É uma graça muito grande. Uma família como a de Zélia e Luiz Martim, que tiveram 4 filhas religiosas, e entre elas Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas também é uma graça muito grande uma família em que os filhos vão para o sacramento do matrimônio, valorizando esse sacramento, sabendo da importância que é esse sacramento, construírem ali a sua família com muito amor, com fidelidade, porque receberam dos pais esse testemunho de vida. É claro que para os pais cristãos, nós católicos, nós temos que também inserir a criança numa formação religiosa. Isso é muito importante, porque um dia ele vai, por exemplo, para o matrimônio, constituir uma família, e tudo isso é uma atividade que é estabelecida por Deus. Foi Deus quem nos criou, foi Deus que instituiu a família, foi Deus que instituiu o casamento, não é? Não podemos escolher a profissão dos nossos filhos, nem a sua vocação, nem tampouco projetar neles os nossos sonhos. Cada pessoa é única. O que nós podemos é, através do nosso testemunho, por exemplo, de como vivemos com amor e seriedade nosso matrimônio, despertar neles a vocação ao matrimônio, ou dando a eles a oportunidade de ter uma vida ativa, participativa na igreja, desde a catequese, depois de um grupo de adolescentes de perseverança, vendo os pais trabalharem na igreja, engajados nos movimentos, dessa forma fazer com que os nossos filhos cresçam na igreja, tenham uma vida de comunidade. Isso sim nós podemos fazer. Mas isso exige pais maduros, pais que tenham, né, a consciência daquilo que Deus quer para o matrimônio. Então, isso é preciso que os pais vão incutindo na criança. E a criança começa a aprender isso aonde? Com o exemplo dos pais. Quando eles veem os pais que vivem bem, não brigam, se amam, um ajuda o outro, né? Eles compartilham as suas dores, as suas alegrias, junto inclusive com os filhos vão percebendo primeiro a beleza da família, a seriedade da família e a seriedade e a importância do casamento. Sabe, eu tenho consciência hoje que eu vejo muitos jovens que não querem se casar, não querem ter filhos, porque não tiveram, não sei, um passado muito bom nas suas próprias famílias. Então tem medo de reproduzir uma família que seja uma família, às vezes, meio destruída ou meio complicada, como foi a família deles. Então é muito importante para a formação dos filhos, na vocação matrimonial, que os pais sejam um bom exemplo de pais, de esposo, de marido, de homens religiosos, de mulheres religiosas, que levem os filhos naturalmente para Deus. Eu peço a Deus esta graça,
E você pode pedir também. Vamos orar? Senhor Jesus, nossa família quer ser um terreno fértil, um jardim bem cuidado, para que a vocação dos nossos filhos possa desabrochar e florescer. Nos dê essa graça, Senhor, preparando nossos filhos para assumirem sua vocação na igreja, como leigos ou como consagrados, sacerdotes ou como casados. E hoje eu quero rezar por você, para que também o Espírito Santo cultive a semente da vocação que você tem no seu coração. Senhor, são filhos seus que precisam da tua graça. Abençoa-os e rega a semente da vocação que o Senhor mesmo colocou, seja ela qual for, para que se realize neles a vossa vontade. Sobre você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Assista esse programa na playlist Educar na Fé em www.cançãonova.com/play e mais conteúdos exclusivos no YouTube Adelita CN. Uma vez uma criança me perguntou por que eu falo tanto de Jesus. É que em Jesus eu encontrei a minha felicidade, trabalhando para Ele na igreja. Sinceramente, não importa tanto se o nosso filho, a nossa filha vai escolher esta ou aquela profissão, esta ou aquela vocação. O que importa é que eles encontrem Jesus. Como disse São João Paulo II, é a Jesus que buscais, se sonhais com a felicidade. Fique com Ele e até o próximo programa Educar na Fé. Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite, non abbiate paura.